partilhar com você nessa versão. Marcos capítulo de número 3, versículo 20 diz assim: Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, a tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. As crianças podem sair, crianças de 3 até 5, 6 a 9, de 9 a 13. As professoras pediram para você, mamãe, trazer uma fotinha do seu filho quando é bebê. Se você trouxe, não esqueça de levar, que nós vamos fazer uma atividade com eles lá. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto, para a gente entender ele um pouquinho melhor. Qual que é a história que esse texto começa? O texto fala de uma crise na família de Jesus. Você não entendeu errado, é isso mesmo. Há uma pequena crise na família de Jesus. O texto começa dizendo, e você pode ir olhando nas páginas da sua Bíblia, o texto começa dizendo que a mãe e os irmãos de Jesus não estavam lá muito convictos do ministério de Jesus. Os familiares de Jesus, eles se tornaram, em algum momento da história da vida de Jesus, opositores ao seu ministério. O texto diz que os familiares de Jesus o acusavam de estar fora de si. Se você acompanhou nessa mesma versão, o termo que eles usam é esse. Por quê? Por que eles têm essa acusação contra Jesus? Porque ele não tinha tempo para comer, ele não tinha tempo para satisfazer as suas necessidades mais básicas, ele não tinha tempo talvez para a sua própria família. E aí a sua mãe está naturalmente preocupada, os seus irmãos estão meio que indignados com Jesus. Eles estavam achando que Jesus exagerava naquilo que ele fazia. Está fora de si, diziam os seus irmãos e mãe. Nós precisamos pegá-lo à força. Nós precisamos trazê-lo meio que na marra, já que ele não vem. Quando nós pedimos, vamos ter que trazer na marra. Ele não ouve ninguém, ele não cede a ninguém. As pessoas vão sugá-lo, absorvê-lo até ponto dele morrer. Família é um barato, né? Família é legal, porque às vezes a família se preocupa de um jeito tanto quanto estranho. E na família de Jesus isso não era diferente. A sua mãe e os seus irmãos estavam incomodados como ele estava vivendo, do jeito que ele estava conduzindo o seu ministério. E eles falavam: vamos prendê-lo à força, vamos trazê-lo de volta. Isso que ele está vivendo não é uma vida, não importa quem ele acha que está servindo, quem ele pensa que está agradando, isso não está certo, vamos trazê-lo. Aí o texto vai para uma segunda parte. Aí o texto diz que eles saíram para prendê-lo. E diziam: porque ele está fora de si, vamos prender, ele está fora de si.
Quando o texto diz isto, ele abre para uma outra história que já envolve os mestres da lei. Acontece junto e ao mesmo tempo paralelo a essa crise familiar. Agora envolve os mestres da lei. Quem são os mestres da lei? São a turba religiosa da época, que parece usar a crítica da família de Jesus, dessa crise da família de Jesus, para acusar Jesus de coisas ainda mais graves. Se você é daqueles que gosta de rabiscar a Bíblia, você coloca um tracinho aí, porque agora começa um segundo bloco. Os religiosos, vendo essa crise na família de Jesus, dizem o seguinte: olha, realmente ele pode estar fora de si, mas não só isso. Ele não só está fora de si, ele está endemoniado. O problema de Jesus não é que ele está aéreo, meio fora de si, enlouquecido, não. Ele não está ausente de si mesmo, ele está habilitado por outra força. O que ele faz é expulsar demônios pelo principal dos demônios. Note, preste atenção. Note como que a religião entra na brecha de uma família dividida. Os críticos religiosos aproveitam o ensejo de uma casa dividida e contestam. Ele tem a Beelzebu. Ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Ele não é louco não, ele é possuído mesmo. E aí Jesus ouve essas críticas, rebate essas críticas, só que contando parábolas. Parábolas eram histórias que tinham elementos do cotidiano, que era conhecido por todos os ouvintes, mas esses elementos ensinavam um princípio maior. E aí Jesus conta uma parábola rebatendo essa crítica dos religiosos. Jesus diz o seguinte: olha, uma casa dividida não permanece, um reino dividido não permanece. Se Satanás está dividido, também não vai permanecer. Talvez vocês precisem reavaliar o que é que vocês estão dizendo, porque vocês estão sugerindo que Satanás expulsa Satanás. Isso não parece meio que coerente. Por quê? Porque todo reino dividido cai, toda casa dividida cai. E talvez esteja acontecendo é que o valente está sendo amarrado e que os seus bens já foram saqueados. Agora cuidado, diz Jesus, cuidado, porque todo pecado será perdoado aos filhos dos homens, ele está dizendo na parábola. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não serão. Por quê? Porque são pecados de consequências eternas. Jesus está falando uma parábola, rebatendo as críticas dos fariseus e religiosos da sua época. E aí a história volta. Como que ela volta? Olha na sua Bíblia. A mãe e os irmãos de Jesus chegam nesse momento, que Jesus está concluindo essa parábola. Eles tinham saído lá atrás para prendê-lo, para pegá-lo à força, e agora eles chegam no nosso texto, e eles batem na porta e mandam chamar Jesus. Talvez um discípulo que está mais ali próximo à porta, alguém meio que na periferia do tumulto que Jesus estava causando ali, a mãe e os irmãos de Jesus chegam para esse discípulo e diz: olha, chama ele por favor, chama Jesus, nós queremos falar com ele, por gentileza. O sujeito vai lá e anuncia para Jesus: mestre, a sua mãe, os seus irmãos estão aí fora e mandaram chamá-lo. Como que Jesus responde, irmãos? Está com essa Bíblia aí? Olha a resposta de Jesus. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele responde uma pergunta. E aí, em resposta a essa mesma pergunta, ele já emenda: estes que estão aí fora, que querem me pegar à força, são meus irmãos e minhas mães? Estes que não estão acreditando no meu ministério, são minha mãe e meus irmãos? Esses que vieram para me prender? Negativo, nananina não. Minha mãe e meus irmãos são estes que estão aqui comigo e fazem a vontade do meu Pai. Palavra dura de Jesus, muito dura, palavra dura de Jesus. É uma espécie de rejeição, é uma espécie de ruptura com a sua própria casa. Agora, por quê? Por que Jesus está fazendo isso? Jesus está fazendo isso para nos mostrar, meus queridos irmãos, que o que ele está prestes a dizer é algo muito sério. E ele emenda:
Um reino dividido cai. Uma casa dividida cai. Se Satanás estiver dividido, cai. E o primeiro sinal dessa verdade é que a casa de Jesus caiu. É uma palavra profética. Um reino dividido não poderá permanecer. Uma casa dividida não poderá permanecer. Qual exemplo vocês querem? Minha casa, olha aí. Minha casa. Estão aí fora minha mãe e meus irmãos? Negativo, estão aqui dentro. Esses que fazem a vontade do meu Pai são a minha casa. O que Jesus está querendo mostrar? Se você piscar, você perde o sentido desse texto. Jesus está querendo mostrar que o que ele está falando é algo muito sério, quando ele reage às críticas desses religiosos da sua época. Se o que Deus está fazendo vai ser rejeitado pelos religiosos da época, eles estarão divididos como as pessoas que Deus está usando com esta religião que eles estão se defendendo. Essa religião vai cair, ele está falando, porque nem no meio de vocês, religiosos, vocês se entendem, então vai cair. Eu não sei se você percebeu qual a lição desse texto. O que é que nós estamos aprendendo nesse texto? Primeira coisa, que se nós queremos ser uma igreja séria, se nós queremos ser uma igreja vibrante, se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo que glorifica a Deus, nós vamos precisar de unidade. Unidade. A igreja como espaço de unidade. Igreja como espaço de unidade. Se nós queremos chegar em algum lugar, em qualquer setor da nossa vida, nós precisamos de unidade. Porque uma casa dividida vai cair, vai sucumbir, vai perecer. E o desafio da unidade é um dos desafios mais urgentes da igreja evangélica hoje. Porque nós estamos divididos, irmãos, tão cheios de cisões. Tão cheio de cisões. Não estou me referindo na multiplicidade de igrejas que se caracterizam como cristãs. Não. Mas dentro das próprias igrejas há divisões. Palavras de críticas destrutivas, muito poucos elogios, dificuldades imensas em perdoar. Eu sou de uma época que sair com a Bíblia debaixo do braço na rua era sinal de vergonha. A gente tinha vergonha. Hoje, os influencers mais famosos estão falando de Jesus a plenos pulmões. Mas o que é que acontece de errado? Porque o país só piora. O número de evangélicos aumenta, já somos quase 40% da população brasileira de evangélicos, mas o país só piora. Tem algo de errado. Cisões, divisões. Nós muitas vezes nos preocupamos muito mais com a cor da parede da igreja que eu vou, do que de evangelizar, de perdoar o meu parente que me magoou no Natal passado. A gente está muito mais preocupado em discutir nas redes sociais a letra de uma música do Auê, do Larauê, do que evangelizar e demonstrar amor para as pessoas que estão do nosso lado. Divisões. Nós temos às vezes casas divididas. Maridos divididos contra as suas próprias esposas, como que se estivesse jogando vôlei, onde um quer enterrar no outro, onde um quer prevalecer sobre o outro, esposas contra os maridos, pais contra os pais, pais em desacordo com a educação do filho, a mãe manda assim, o pai manda assado, não entra em acordo sobre a educação do próprio filho. Como é que o menino obedece? Ah, mas o pai mandou fazer isso, mas a mãe mandou fazer assado, e aí? Então não vou fazer nada. Eles não se entendem lá, eu fico no meio. Eu já ouvi isso de adolescentes da igreja. O profeta Amós pergunta: poderão andar dois juntos se estiverem em desacordo? Ministérios divididos. Pessoas que se juntam para fazer a mesma coisa em comum, mas que ao longo do tempo estão brigadas. Por quê? Porque pensam diferentes. Bem-vindo ao clube. Todo mundo aqui torce para o Corinthians? Vai ser a maioria, eu sei, mas tem aí uns gato pingado que é santista, flamenguista, um São Paulino escondido. Por quê? Diversidade. Tem cultura diferente, veio de lugar diferente, família diferente, e quer que pense igual a você, infeliz? Da onde? Nem na tua casa pensam igual a você.
E aí, porque tem diferenças de opiniões, eu não posso conviver com o outro, porque ele faz de um jeito e eu faço assado. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Você percebe? A igreja está dividida quando na igreja há dificuldade de perdão. Quando as pessoas são tardias em perdoar, em dizer, vamos seguir em frente, eu não concordo com você, mas meu irmão, você é meu irmão, então vamos seguir em frente, vamos resolver isso aí agora e bola para frente. Quando nós somos tardios nisso, essa igreja está dividida. Porque nós não estamos aqui, meus irmãos, para agradar a nós mesmos, a gente precisa entender. Nós estamos aqui para glorificar o Deus vivo, nós estamos aqui para honrar a Jesus Cristo, nós estamos aqui para fazer o nome de Cristo ser conhecido. Mas como que a gente faz ele conhecido? Sendo que a gente está brigando por causa de cor de parede. Vá. Unidade depende de palavras abençoadoras. Você tem usado a sua boca mais para abençoar ou para quê? Todo lugar, qualquer lugar do mundo, sempre vai ser mais fácil você encontrar pessoas mais dispostas a criticar do que oferecer ajuda. Isso é fato. É assim no meu trabalho, é assim no seu trabalho, é assim dentro da sua casa. É mais difícil ouvir queixas, é mais fácil ouvir queixas do que ouvir ofertas de socorro, ofertas de ajuda. É muito mais fácil ouvir gente disposta a criticar do que a dizer, olha, eu estou aqui porque eu amo você, eu estou aqui para te servir. A gente não vai mudar o sistema, mas a gente pode ir contra o sistema. Como? Fazendo a minha parte. Se é algo que alegra o meu coração como pastor, é quando chega uma pessoa para mim e diz, pastor, eu percebi no último domingo que houve uma certa dificuldade no ministério tal, eu percebi que estão faltando algumas pessoas aí, e eu quero me colocar à disposição para ajudar. Pode contar comigo, eu estou aí. Ou então quando, pastor, eu percebi que estragou aquilo ali, fez aquilo lá, tem um departamento, eu pensei em falar com fulano, cicrano, comprar aquilo, e custa tanto e tal. Já trouxe pronto, ou seja, ela trouxe o problema, a solução. Ela trouxe o que e como. Gente que não vem para criticar, mas gente que vem para dizer, eu quero ser a solução para isso. Uma igreja só é unida quando pessoas querem ser solução e não problema. E graças a Deus que mesmo apesar de tantos problemas, a gente vai avançando, seguindo em frente, enfrentando as dificuldades e vencendo em nome de Jesus. Mas nós precisamos melhorar. Sim ou não? Então diga isso para a pessoa que está perto de você, você precisa melhorar? Nosso Deus. Tem alguém comigo ainda aqui? A gente precisa melhorar. Porque casa dividida não prospera. Se a sua casa está dividida, se a sua família está dividida, meu irmão, nós precisamos começar por isso, orar por isso hoje. E ela precisa se unir novamente em nome de Jesus, senão ela não vai resistir às lutas. Não vai resistir. Se você está enfrentando divisões no seu trabalho, divisões nos relacionamentos mais íntimos, tudo isso precisa cair hoje em nome de Jesus para que você experimente uma vitória de Deus na sua vida. A desunião só traz tragédia. Uma lei muito antiga, diz dividir para conquistar, mas Jesus aqui está dizendo, se vocês estão desunidos no que Deus está fazendo, a casa vai cair, assim como a minha casa cai hoje, para mostrar a força dessa lei espiritual. Jesus está dizendo, para que os seus discípulos entendam essa lei espiritual, a primeira coisa que a igreja precisa entender é que a igreja precisa ser um espaço de unidade. Você percebeu que há pessoas que estão com o rosto virando uma para outra? Vai lá e seja instrumento de bênção na vida delas. Se você percebeu que a sua casa não está bem, meu irmão, vai resolver isso hoje. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então vamos acertar as coisas, vamos voltar ao caminho, vamos focar nas coisas que realmente importam. Focar de novo naquele caminho de glorificar a Deus, uma igreja unida. Nós estamos experimentando no Brasil muitas divisões de igreja hoje. Eu venho falando há anos que se nós não cuidarmos, o Brasil experimentará o que a Europa experimentou no século passado. A Inglaterra se tornou o berço do cristianismo. A Inglaterra foi por décadas e décadas
celeiro dos maiores pregadores de todos os tempos, Dr. Martin Lloyd Jones, John Stott, J.I. Packer, C.S. Lewis, e hoje, aonde essas pessoas pregavam a plenos pulmões o nome de Jesus, viraram museus, virou ponto de visitação. Enquanto a gente está discutindo besteira, a fé islâmica está se juntando com estratégias frutíferas para entrar dentro da nossa casa. E a gente discutindo. Segundo, e aqui eu quero me deter um pouco mais. Se você estiver vendo um irmão meio cansadinho, sempre cotovelo na costela direita. Segundo, Jesus nos ensinou nesse texto que, além do espaço de unidade, a igreja precisa ser um espaço de libertação. Diga comigo, libertação. Mais forte, libertação. O texto diz que os fariseus, os escribas, acusam a Jesus de ser o maioral dos demônios, de expulsar demônios nesta força, na força de Beelzebu. E aí Jesus considera essa crítica fora de noção, mas completamente fora de noção. Jesus vai dizer, não é possível que Satanás seja expulso a si mesmo. Não, Satanás está expulsando a si mesmo, não. E ele diz, se o reino está dividido, vai cair, como a minha casa caiu agora. O que parece que está acontecendo aqui não é que Satanás esteja dividido, mas é que chegou alguém mais forte do que ele na jogada. Agora eu preciso que você segure na cadeira e preste atenção. Você encontrou na sua Bíblia a palavra valente, sim ou não? Tem valente aí? Tem ou não, irmãos? Fala comigo. Tem valente? A palavra valente que aparece no texto, no original grego, tem muito a ver com aquela figura que nós visualizamos muito bem quando nós pensamos no valentão da turma. Quem teve na época de escola aquele valentão na turma? Quem teve? Teve? Se você não teve, talvez seja você o valentão. Eu era dos mais frágilzinhos. O valentão era aquele que quando chegava, os mais frágilzinhos ficavam meio com medo, se escondia. Eu era dessa turma, no alto dos meus 1,5 m, não podia fazer muito diferente, né? Sabe aquele que quando chega, põe medo em todo mundo? O valentão. No morro, o valentão é o traficante. O valentão manda fechar comércio e abrir comércio. E ai daquele que não obedece. Todo ambiente tem essa figura de valente. Aquele que impõe a sua coragem, que impõe o seu poder, que manipula as pessoas como instrumento da sua própria força. As pessoas não têm respeito pelo valentão. As pessoas têm medo dele. Este é o valente. Este é o valente. Jesus está dizendo aqui que quem é o valente? Satanás. Satanás é o valente. Ele tem uma casa com muitos bens que precisa ser saqueada. Só que ninguém saqueia a casa do valente sem amarrá-lo antes. É o que Jesus está falando. Presta atenção. E o que Jesus está falando é expulsar demônios? Amarrando o valente? Não. Amarrando o valente, ou seja, a gente amarra reduzindo o espaço de atuação do valente. Vou explicar. Quando Jesus diz amarrar o valente, ele não está ensinando aquilo que virou uma espécie de convenção na igreja evangélica no mundo. A gente dizer que ao endemoniado que está amarrado. Não é isso que Jesus está ensinando. O pior, a gente não só diz está amarrado para o endemoniado, mas a gente em algum momento começou a dizer que está amarrado para qualquer coisa. Alguém diz, olha, cuidado, teu pneu está careca, ele vai estourar. Você diz, está amarrado. Como que bate na madeira, né? Está amarrado. Superstição de crente. Fé pouca é bobagem. Vamos nos apegar ao máximo. Quem sabe dá certo. Está amarrado. Está amarrado. O pneu está careca. Se está amarrado, você está louco. Vai estourar esse troço aí. Não, mas está amarrado, está amarrado. Não é essa ideia que Jesus está falando aqui no amarrar o valente. Não é superstição. Está comigo aqui? O que Jesus está falando? Jesus está falando de uma coisa muito concreta que está acontecendo na chegada do reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, algumas coisas mudam. O quê? Jesus está dizendo, o reino de Deus chega, e quando o reino de Deus chega, ele tira os espaços de atuação do inimigo.
Na hora de expulsar o demônio, você vai lá e expulsa o demônio. E cada pessoa liberta, agora se torna um território a menos na atuação do inimigo. Por quê? Porque ele não ficou amarrado, ele foi expulso. Esse território agora é um território menor da atuação do inimigo. E é esse o compromisso da igreja: libertar os cativos. Libertação. A igreja tem compromisso com a libertação de pessoas, para que cada vez mais o inimigo tenha menos campo de atuação, para que o seu campo fique cada vez mais restrito. Mais pessoas libertas, menos campo de atuação do inimigo. Você está entendendo? Amém ou não amém? Jesus está dizendo: eu não vim aqui expulsar os espíritos com o poder de outro espírito. Eu vim aqui dizer para o valente que o tempo de valentia dele está no fim. Aleluia! Chegou aquele que é mais forte que o valente, e ele vai destruir as obras deste valente. O evangelista João diz: para isto Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. E a igreja precisa ser esse espaço de libertação. Irmãos, e não há espaço de libertação sem oração. Não há espaço de libertação sem oração. Eu nasci num lar cristão. Eu desde muito cedo fui ensinado a fé cristã e o poder de Deus. Cresci vendo muitas coisas. Eu fui fruto de uma cura no meu corpo físico maravilhosa, que já me fez conhecer um pouco do poder de Deus. Mas eu me lembro, hoje enquanto eu li esse texto, me lembrei da história de uma irmã que trabalhava numa agência bancária. E ela trabalhava numa agência grande na região, e ela tinha um chefe que era, como é que eu posso adjetivá-lo? Ela tinha um gerente que era a encarnação do cão. Peguei pesado, né? Com um cão. Exagerei com ele. Ele era o tipo de pessoa que fazia todas as mulheres da agência chorar. Grosso, estúpido, ignorante, era tudo na base da patada, nada estava bom. O homem era um verdadeiro inferno na agência. Maltratava tudo e todos, pisava em todos. Não havia um dia que aquela irmã chegava na casa sem estar chorando. Começou a desenvolver depressão, um desejo de pedir permissão, de abandonar o concurso e não voltar mais a trabalhar. E um dia aquilo foi incomodando o seu marido, homem de fé, de oração. E um dia ele disse: olha, hoje eu vou te buscar no trabalho. E ela ficou preocupada, porque ela não sabia o que ele ia fazer. Ele era pequenininho, desse tamanho, não batia em ninguém. Como assim me buscar? E ele foi buscar no trabalho. Antes de ir embora, no estacionamento da agência, ele diz: entra aqui no carro. Os dois entraram, estenderam as mãos de dentro do carro em direção à agência, e os dois começaram a interceder por toda aquela agência bancária. Todos os funcionários, a carteira de clientes, todos, e em especial por aquele gerente. E oraram a Deus pedindo que aquele homem fosse liberto de todo aquele espírito contrário ao Espírito de Deus. Gastaram ali mais ou menos 15, 20 minutos clamando por aquele homem e foram embora. No dia seguinte, a irmã foi trabalhar, passou o dia, chegou no final do dia, o marido perguntou: e aí, como é que foi? Ela disse: olha, o homem está mais manso. Passou 2 dias, 3 dias, o homem, uma seda. Irmãos, para encurtar uma história que é muito longa, aquele gerente foi homenageado como o mais amável gerente da história daquela agência bancária. O homem mudou da água para o vinho. E aí quando ele muda, algumas pessoas falavam assim: ah, ele deve estar de olho em alguma promoção. Ah, ele deve estar querendo alguma transferência para alguma agência maior. Outros diziam: vai que aconteceu alguma coisa na casa dele. Mas aquele casal que orou dentro daquele automóvel, no estacionamento daquela agência, sabia o que tinha acontecido. Deus ouve orações. Um dia, uma mulher me procurou no gabinete da igreja,
uma senhora já, e ela estava chorando muito. Eu estava aqui aguardando para começar o PG de jovens, e ela entrou no escritório, posso conversar? Eu disse sim. Ela disse, olha pastor, meu filho está internado há muitos dias e ele está muito mal. Os médicos não conseguem diagnosticar o que ele tem, ele está morrendo, meu filho. E ela chorava com medo de perder o filho. Eu abracei, nós oramos juntos, ela foi para casa, começou o PG dos jovens, e eu com aquela mulher na minha cabeça. Fui para casa depois do PG e orei durante a noite, orei pela manhã, enquanto tomava café orei, fui para o trabalho e eu fiquei com aquela mulher na cabeça, passei o dia inteiro orando por ela. E quando eu fui buscar a Zoe no balé para levá-la para casa, eu parei o carro de frente ao lago e eu fiz uma oração muito simples, dizendo, Senhor, me mostra como que eu posso ajudar essa família, como que a gente consegue de repente amenizar essa dor. E ali no carro, o Senhor meio que, eu não sei te dizer se eu ouvi uma voz, se foi, eu não sei te dizer. Eu sei que algo ficou muito claro. Eu orava há dias e é como se eu ouvisse, vai e ore por aquele menino no hospital. No dia seguinte eu levantei, cheguei no Hospital São Lucas sem saber o nome do menino, eu só sabia o nome da mãe. Eu falei assim, olha, eu vim visitar um menino que a mãe dele chama tal, ele está internado aqui já há alguns dias e eu quero vê-lo. A moça ali me conduziu até alguns quartos, não era aquele, e de repente eu encontrei a mãe no corredor e ela falou, pastor, e eu falei, eu vim aqui orar pelo teu filho, posso? Ela, claro. Entrou na enfermaria, muita gente doente, e eu coloquei a mão na perninha do menino. E eu fiz uma oração de menos de 1 minuto, com fé, dizendo, Senhor, nós não sabemos o que ele tem, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus nós te pedimos, cura esse menino. Saí, fui para o trabalho. No outro dia, enquanto eu estava tomando o café da manhã, a mãe mandou uma mensagem, pastor, ele está bem, recebemos alta, estou indo para casa com meu filho. A igreja como espaço de libertação. E não há espaço de libertação sem oração. Irmãos, nós chegamos num ponto de que as pessoas compartilham histórias tristes com a gente. E você sabe o que a gente diz? Puxa vida, que pena, né? Mas fica firme, vai melhorar, irmão. Mas vai passar. Puxa, que difícil, mas o que a gente pode fazer? A gente não ora mais. A gente não busca mais, a gente não se envolve mais. Parece que a gente não crê mais no poder da oração. A igreja precisa ser esse espaço de libertação, uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que diz para as pessoas, pode vir, porque Deus é maravilhoso, eu vou orar por você, ensinar a Bíblia para você. A palavra de Deus é uma palavra de libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus como verdade que liberta, irmãos. Parece que a gente não crê mais nisso. Nós lemos tão pouco a Bíblia, nós deixamos que os outros as leem para nós em momentos de celebração. Depois a gente pega na Bíblia no próximo domingo. A igreja precisa ser um espaço de libertação. A gente precisa orar mais, orar por nós, orar pelas pessoas. Hoje você pode ser liberto de algo que está te aprisionando. Amém ou não amém? Se você crê no poder de Deus, isso pode acontecer. Terceiro, para a gente encerrar, a igreja também como um espaço de obediência. Diga, obediência. Primeiro, espaço de unidade. Depois, espaço de libertação. E terceiro, espaço de obediência. Jesus fala com os escribas, olha na sua Bíblia, e ele diz assim: todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Todo pecado. Não há pecado que não tenha perdão. Agora vamos entender esse texto, que muitas vezes a gente dá um nó na cabeça e ensina esse texto errado. Jesus está dizendo, todo pecado será perdoado, todo pecado tem perdão, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Porque são pecados de consequências eternas. Por que Jesus está dizendo essa palavra? Porque ele havia acabado de ser acusado de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios. Ou seja, os religiosos da época viram o que Jesus estava fazendo. E o que Jesus estava fazendo, irmãos? Abençoando as pessoas.
Jesus estava curando as pessoas, Jesus estava libertando endemoniados, Jesus estava sarando corações, Jesus estava indo aos oprimidos, aos órfãos, às mulheres, aos mais marginalizados, e estava dando a eles dignidade, recomeço, nova vida. Ele estava restaurando o relacionamento, Jesus estava pacificando as pessoas. Como não lembrar da experiência do jovem gadareno na Bíblia? Todo mundo se lembra? Um sujeito alucinado, completamente maluco, possesso por espíritos demoníacos, e a Bíblia diz que ele quebrava as correntes que tentavam prender, e aí Jesus vai até lá, atravessa do outro lado do mar, passa por uma tempestade para ir lá, libertar aquele moço, e as pessoas o viram quedado aos pés de Jesus, tranquilo, vestido, em perfeito juízo. Era isso que Jesus fazia para as pessoas. Jesus abençoava as pessoas. Aí os fariseus conseguiam olhar para isso e dizer: isso é demônio. Só pode ser o poder do demônio. Ele faz isso por causa de Beelzebul, só pode. Note, como perdoar uma geração que se fecha tanto para o Espírito? Como perdoar uma geração que está vendo a ação de Deus com seus próprios olhos e mesmo assim não creem? Como perdoar alguém que recusa receber a ação do Espírito? O pecado aqui, que não tem perdão, não é um pecado circunstancial, não é um pecado pontual. Jesus não está dizendo que um pecado cometido num momento de loucura não será perdoado, não. Jesus está falando de um pecado que é recorrente, contínuo, direto, que é base para todos os outros pecados. Do quê? Jesus está falando de gente cujos corações estão fechados para o Espírito. Não há prova que convença, não há sinal que o convença a crer, não há milagre que o sensibilize. Quer um exemplo? O exemplo de Estevão, quando foi preso em Atos dos Apóstolos. Estevão foi preso pelas autoridades religiosas da sua época, e ele começa a ser questionado sobre o que ele estava fazendo, e ele falou de Jesus. E ele disse para os religiosos o seguinte: olha, vocês são como os pais de vocês, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Lembra daquele texto de Atos dos Apóstolos? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Quando os religiosos ouviram as palavras de Estevão, o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles taparam os ouvidos e começaram a gritar, lá, 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 meio como uma criança quando está falando uma coisa e ele não quer ouvir. Lá, 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 tamparam os ouvidos e começaram a gritar. Veja, se não é assustador isso. Que classe religiosa é essa, que diante das palavras de um homem temente a Deus, tapa os ouvidos e berra para não ouvir? Isso não é coisa de doido, gente doente. Pois é esse pecado para o qual não há perdão. Gente que não se deixa tocar, mesmo que o Espírito Santo esteja presente. Gente que ouve, que escuta, que entende, que enxerga, mas não se deixa quebrantar. Deus não pode fazer uma visita para a terra. A hora em que Ele for embora, você vira para o lado e diz assim: era o diabo. Você viu? O diabo passou aí. Gente que tem desculpa para tudo, para não se render. Esse é o pecado que não tem perdão. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Há alguns anos eu recebi uma mulher no gabinete com uma dúvida que muito cristão tem sobre esse texto. Uma irmãzinha chegou no gabinete antes do culto, nitidamente atordoado, o zoião está calado. Pastor, eu estou com medo. Eu falei: o que aconteceu, irmã? A sensação era que alguém estava perseguindo ela. Pastor, eu estou com medo porque eu blasfemei contra o Espírito, e a Bíblia diz que esse é o único pecado que não tem perdão. Será que eu vou para o inferno, pastor? Irmã, calma. Só pelo fato da irmã estar preocupada e tão quebrantada, já não incorreu nesse pecado. Fique tranquila, porque esse pecado não trata disso. Porque senão a irmã estaria com seu coração fechado.
tranquila, leve e solta. Se você pecou e você está com essa preocupação, isso já é um indício de que o Espírito Santo está aí, e basta você pedir perdão e está tudo certo. O problema é que esse pecado pode ser traduzido como uma incapacidade de se converter. Gente que tem o coração fechado para Deus, gente que é religiosa. Esse povo aqui, eles eram assim, eram religiosos, irmãos, mas estavam com os olhos fechados para Deus. Eles estavam vendo Jesus expulsar demônios, curar enfermos, o coxo levantar, mas mesmo assim eles dizem que é o diabo. Por isso que quando a família de Jesus chega, a sua mãe e os seus irmãos, ele rejeita a família e diz assim: minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui fazendo a vontade do meu pai. Esses são os meus irmãos e a minha mãe, os que fazem a vontade do meu pai, os que vivem em obediência a Deus, os que têm um coração sensível para a obra do Espírito Santo, aqueles cuja boca está no pó e o joelho no chão. Esses são a minha família. Às vezes as pessoas me dizem: pastor, o senhor precisa pregar mais sobre educação de filhos. Pastor, o senhor precisa pregar mais sobre o valor dos dízimos e as ofertas, porque tem gente que não aprende. Pastor, o senhor precisa pregar mais sobre o relacionamento do marido com a mulher. Pastor, o senhor precisa pregar mais sobre a honestidade nos negócios. Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. Eu já disse isso e vou dizer de novo. Você não faz as coisas erradas nestas áreas porque você não sabe. Você faz porque você é rebelde. Você faz porque mesmo sabendo, você prefere se rebeldiar, se rebelar. Não é por falta de conhecimento, não é por ignorância, é por rebeldia mesmo. É por rebeldia mesmo. Há um empresário que faz tudo errado na empresa, não é porque ele é ignorante e não sabe fazer certo, é porque ele é rebelde. Há um marido que traz a esposa, não é porque ele é ignorante, ele não sabe que é errado trair a esposa, é porque ele é rebelde. A esposa que trai o marido não é por ignorância, é porque ela é rebelde. A pessoa que não perdoa, não é porque ela não sabe que ela deve perdoar, é porque ela é rebelde. Nós não pecamos porque desconhecemos o pecado e o que Deus fez por nós, mas não, nós pecamos por causa da dureza do nosso coração. É por isso que nós pecamos, não é por ignorância, não é por falta de conhecimento, é por rebeldia mesmo. Por isso que o salmista diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais no deserto. Não façam isso, o salmista diz. Mas a gente é duro na queda. É duro na queda. Jesus está dizendo: vocês não são perdoados porque vocês não têm um coração aberto para a obra de Deus. Vocês estão vendo e nem vendo vocês creem. Esse é o pecado que não tem perdão. O Deus que faz maravilhas, o Deus que está atuando, o Deus está operando. Você pode fazer parte disso, mas mesmo assim você não abre o coração. Você está procurando uma fila de bênção e de vitória, e só. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, abra o seu coração nessa hora. Abra o seu coração para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, nesta igreja, nessa comunidade. Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Abra o seu coração. Você está lutando contra o pecado, você não consegue vencer, então abra o teu coração, deixa o Espírito tomar conta da sua vida. O apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Mas a gente quer andar no mundo, à torta e à direita, e esperar que o Senhor nos abençoe. Andai no Espírito, e aí não satisfareis as concupiscências da carne. Mas a gente quer viver a lá vão ter, fingindo que é crente e esperando as benesses. Ou seja, o que Paulo está dizendo: andou no Espírito, não vai satisfazer os desejos da carne, ponto final. É uma questão de deixar o Espírito guiar a sua vida, pegar o volante da sua história e dizer: agora é com o Senhor. Mas a gente tem tanta dificuldade com o Espírito Santo, né? Nós queremos usá-lo, queremos manipulá-lo, nós queremos mostrar que somos poderosos por causa do Espírito, mas ao mesmo tempo nós rejeitamos a ação do Espírito Santo em nós. Não, aqui não, aqui não, Senhor, aqui o Senhor deixa como está. Meu pai um dia disse para um pastor amigo nosso: meu irmão,
pastor precisa deixar o Espírito Santo agir. Pastor precisa deixar o culto na direção do Espírito Santo. E aquele pastor estava tão machucado por tanta coisa que estava passando na igreja, ele estava tão engessado, e ele respondeu meio que sem pensar, e disse assim: não, meu irmão, mas se eu deixar, aí vira bagunça. Meu pai disse: o quê? O pastor percebe que o que o senhor acabou de dizer, ele diz: não é isso que eu quis dizer, não é isso que eu estou querendo dizer. E meu pai falou: não, isso na verdade é o que muitas vezes a gente acha. A gente acha que deixar a nossa vida no Espírito é muito arriscado. A gente prefere a gente fazer do nosso jeito. A gente acha que se deixar a nossa vida no Espírito vai tumultuar. A Bíblia diz: o Espírito de Deus não é de confusão, mas de paz. É um Espírito de paz. Quando o Espírito age na nossa vida, meu irmão, a nossa vida entra no eixo. Se na sua vida não está no eixo, talvez você foi influenciado por muita turba religiosa, por muito ritual evangeliquez, mas o Jesus da Bíblia talvez não entrou aí ainda, porque quando ele entra, a nossa vida entra no eixo. Aquele que não perdoa, perdoa mais. Aquele que estava machucado tem as suas feridas saradas. Jesus não promete que a sua vida vai ser a mil maravilhas. Você morava de aluguel, agora você vai ter casa para alugar. E Jesus nunca disse isso. Mas Jesus diz: deixa vir a mim os cansados e oprimidos e sobrecarregados, mas eu vos aliviarei. Tomai o seu jugo e sigam-me, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nos ensina um novo caminho, um novo e vivo caminho. Conta-se que um filósofo no passado, eu não me lembro o nome, eu não sei se foi David Hume, não me lembro quem foi, mas diz que em um dado momento ele saiu correndo na rua para ouvir um grande pregador que estava na Inglaterra, talvez Charles Spurgeon, eu não tenho muita certeza dos nomes agora. E ele foi correndo e alguém passou: onde é que você vai assim tão apressado? E ele respondeu: eu vou ouvir o grande pregador. E aí o moço assustou e falou: olha, mas você não é ateu? Sim, eu sou ateu. Então por que você que é ateu vai ouvir um grande pregador? Ele respondeu: eu sou ateu. Então, você vai fazer o quê ouvindo alguém que você não acredita naquilo que ele vai dizer? Conta a história que ele respondeu assim: eu não acredito no que ele vai dizer, mas ele acredita, e eu quero ouvir justamente porque ele acredita. Só uma igreja que acredita que é a voz de Deus nessa sociedade poderá ser a voz de Deus nessa sociedade. Só uma igreja que vive o que prega será bênção neste país. Só um crente que verdadeiramente crê em Deus e entrega a sua vida nas mãos dele fará diferença no meio em que está. Caso contrário, é convencimento, é ritual, é balela, e Deus não está nem aí para isso. Ou você deixa Jesus entrar no teu coração e sambar aí, consertando tudo que está errado, ou talvez você vai viver 50 anos dentro de uma igreja e no dia do juízo você ouvirá do próprio Criador: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça? Eu queria te dar um tempinho para você orar e falar com Deus.